Deus abençoe a sua vida. Queridos, gostaria de convidá-los a que abram a palavra de Deus em 2 Crônicas. Chuvinha maravilhosa que o Senhor nos abençoou hoje, não é? Graças a Deus por esse tempo de refrigério, a terra estava precisando disso. Infelizmente, muitos irmãos têm dificuldade de chegar, né? Em alguns lugares choveu demais, enfim. Queremos lembrar aí, enquanto você abre a sua Bíblia em 2 Crônicas, que no dia 24, creio que seja o próximo sábado já, né? Nós, sexta-feira, na próxima sexta-feira, aqui no templo, nós temos aí o encontro de homens, nós temos um tema. E se fosse o seu último dia? Olha só, hein? Tema bem profundo aí. E você pode vir aqui, não sei se precisa trazer alguma coisa, cadê o Vitor? Não está por aí, foi pôr a água com a fralda de novo, não? Agora é o Zé Antônio que veio. O Zé Antônio é um cara muito legal, viu? Eu não vou falar nada não, tá, Zé Antônio? Fica tranquilo. Mas o Vitor, o Helder, é para trazer alguma coisa, não? É a seco mesmo, né? Então tá bom. Então, dia 24 às 19h30, deve pedir pizza aí, alguma coisa deve acontecer, tá bom? E a cesta de Natal, se você puder nos ajudar a abençoar a vida de outras pessoas, uma cesta dessa custa em torno de R$ 130. Você pode doar o valor que Deus colocar no seu coração, tá ok? E nós vamos fazer chegar na casa de pessoas necessitadas. Quando a gente tiver o número de cesta que nós conseguimos, aí sim nós vamos abrir para a igreja para dizer, olha, nós temos tantas cestas, você pode indicar. Retiro de carnaval também, está aí para você. O valor é de R$ 250 para você aproveitar tudo que o sítio vai oferecer, as palestras e também toda a alimentação, tá? Você pode pagar isso parcelado, como a gente já está em novembro, eu acho que agora você pode pagar até em 3 vezes, tá? O importante é que você chegue na data certa com tudo pago, tá ok? Nós temos também um tema, raízes profundas, frutos abundantes. Nosso interesse nesse dia é trabalhar a vida discipular da família e da igreja. Crianças até uma determinada idade, você já percebeu ali, paga R$ 125, de 5 a 9 anos, e de 0 a 4 anos não paga nada. Tá ok? Você pode procurar para maiores informações a Naide, também pode procurar a Karen ou até a mim mesmo, tá bom? Bom, dito isto, nós vamos lá em 1 Crônicas, primeira não, desculpa, 2 Crônicas. O meu objetivo aqui nessa noite é falar de restauração. Esse é o tema que eu quero, de uma forma bem livre, trabalhar com os irmãos aqui nesta noite. Eu creio que Deus, ele pode trabalhar na sua vida, ele pode restaurar a sua vida. É muito comum a gente ouvir de muitas pessoas que às vezes nasceram na igreja ou já frequentaram durante muito tempo igrejas cristãs, alguns foram batizados nas águas, já andaram nas nossas escolas bíblicas dominicais, mas por algum motivo a vida foi levando-os para outros lados e as suas vidas às vezes passam por dificuldades. Eu creio que Deus tem poder para restaurar o coração dessas pessoas. E é sobre isso que eu gostaria de falar aqui nesta noite. Para isso, nós vamos usar então esse texto aí de 2 Crônicas. Nós vamos aí no capítulo de número 7 e vamos pegar do verso de número 11 até o verso de número 22. Antes da gente começar, eu precisava apenas dizer para você alguma coisa sobre a forma como nós vamos conduzir esse texto aqui hoje, né? Depois que eu escrevi essa mensagem, e ela foi uma coisa que eu quis trabalhar de uma forma muito livre, então eu me propus a escrever e meditar, e aquilo que Deus foi colocando no meu coração, eu fui transferindo para o papel, né? Vamos dizer assim. E no final, quando eu terminei, eu falei assim, Senhor, eu estou achando que esse negócio ficou muito confuso, porque
como diz o meu amigo, irmão Lucas Lomelino, quando chegou no final eu achei que estava no começo e no meio eu percebi que não estava entendendo nada. Então pode ser que você fique um pouco confuso também, mas na hora eu pensei, não, mas o Espírito desconfunde todo mundo. É o Gilbert ali? Nossa, que aparência gostosa! Que maravilha! Prazer te ver aqui hoje. Tomei um gol, falei, nossa, é o Gilbert. Eu tive que dar essa parada. Desculpa, Gilbert. Eu tive que dar essa parada, porque essa semana eu pensei em você. Falei, vou dar uma catucada no Gilbert. E eis que aparece o Gilbert aqui. Deus te abençoe, tá? Maravilha. A Lilian de Colles também? Maravilha. Que bom te ver aqui. Então, mas eu entendo que o Espírito Santo também ele descomplica as coisas no nosso coração. Eu quero primeiro situar você contextualmente nesse texto, para depois sim aplicar aquilo que a gente vai falar. Então, a gente vai fazer uma boa parte aqui de forma muito livre. Eu vou contar a narrativa e a contextualização desse texto e depois, no final, nós vamos aplicar aqui na nossa vida. Então, capítulo 7, a partir do verso 11, ele vai dizer assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que precisava realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor então lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo, se eu enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu vou ouvir, e eu vou perdoar o seu pecado e vou curar a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Eu escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez o seu pai Davi, e fizer tudo o que eu ordeno a você, e obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, eu firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi, o seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Só uma pausa aqui para que você entenda o que a gente pregou hoje pela manhã, quando eu falei que Pedro usou o Salmo 16 para falar, o 16 e o 110, para falar da soberania de Davi, de Jesus. Entretanto, quando Davi escreveu o Salmo, ele escreve de uma forma profética, entendendo que Deus não deixaria o seu trono vazio, né? E Pedro, então, interpreta esses salmos entendendo que Jesus era justamente o cumprimento dessa promessa. Verso 19: mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que dei a vocês e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, eu desarraigarei Israel da minha terra que dei a vocês e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Eu farei que ele, esse templo, se torne objeto de zombaria entre todos os povos. E todos que passarem por este templo, agora imponente, eles vão ficar espantados e vão se perguntar: por que que o Senhor fez uma coisa dessa a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós louvamos ao Senhor porque nós temos a Tua palavra como espelho. Nós temos a Tua palavra que nós podemos olhar para ela, ó Deus, e buscar respostas e também aprender caminhos de restauração. Eu louvo ao Senhor porque temos testemunhos na Tua palavra que nos orientam no nosso caminho, que acendem luzes, ó Deus, a respeito da nossa vida
e que nos ajudam, ó Deus, a trilhar o caminho correto, o caminho do Senhor. Em nome do poderoso Jesus é que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Ok? Muita gente, ao ler o Antigo Testamento, tende a pensar em Deus como sendo mais severo do que o Novo Testamento, do que aquilo que se apresenta no Novo Testamento. Eu já ouvi muita gente, às vezes entrando nova na fé em Cristo Jesus, e elas começam a ler lá pelo Antigo Testamento, e quando elas vão passando ali do livro de Deuteronômio, e chegam em Josué e Juízes, elas perguntam, pastor, mas Deus fez aquilo tudo, por que Deus autorizava a matar? Deus parece tão severo, Deus parece tão duro no Antigo Testamento, mas é o mesmo Deus do Novo Testamento. A gente costuma falar do amor, da misericórdia e da graça de Deus, nós usamos muito mais o Novo Testamento para falar dessas coisas do que o Antigo Testamento. Os textos mais emblemáticos que falam sobre o amor de Deus, normalmente nós tiramos do Novo Testamento e não do Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento, ele diz do mesmo Deus do Novo Testamento. As mesmas misericórdias, o mesmo amor, a mesma graça derramada no Novo Testamento, você vê ela derramada também no Antigo Testamento. O mesmo Deus que restaura Pedro, depois que ele nega Jesus 3 vezes, o capítulo 21 de João, que fala daquele momento onde Jesus está restaurando a vida de Pedro, esse mesmo Deus é o mesmo que promete restaurar o seu povo no Antigo Testamento. A gente está vendo isso no livro de Juízes. Aliás, eu queria encorajar você a ouvir a mensagem da última quinta-feira. Nós falamos sobre os pais de Sansão. Foi uma mensagem direcionada aos pais. Na hora que eu digitei lá, minha filha já chamou a minha atenção, mas eu não tive como corrigir. Ela falou, pai, lá saiu país e não pais. Mas aquilo ali foi o celular que entendeu errado. Talvez fosse uma mensagem até para o país inteiro mesmo, né, irmãos? Às vezes, né? Mas a minha intenção é que fosse apenas para os pais. Então, se você puder ouvir essa mensagem lá de quinta-feira, o livro de Juízes mostra isso para a gente. Há esperança de restauração, a esperança de libertação, a esperança de cura em Deus. Juízes fala do amor e da misericórdia de Deus sobre um povo que vivia como se Deus fosse apenas mais um ídolo dentre um panteão de tantos outros ídolos que o povo de Israel adorava na época dos juízes. Uma prova disso, uma mostra, melhor dizendo, disso, é que depois que Manoá e a sua esposa receberam a visita do anjo e tiveram aquele momento maravilhoso de ver a glória de Deus, o anjo do Senhor se manifestando de uma maneira esplendorosa, ela fica grávida, ela está grávida, né? Depois ela fica grávida, desculpa, a criança nasce e diz lá no capítulo 13, encerrando o capítulo 13 de Juízes, que ela põe o nome de menino de Sansão, que significa filho do sol, um deus cananeu. Né? Então você vê a mistura na mente desse povo, mas você vê Deus usando de misericórdia sobre esse povo, Deus restaurando a história desse povo, Deus trabalhando no coração desse povo. O leitor da Bíblia, o leitor mais comum da Bíblia, ele tende a pensar que o livro de Reis e o livro de Crônicas são basicamente livros que dizem da mesma coisa. No geral, a gente não entende muito bem o porquê dois livros narram praticamente coisas muito parecidas. Então, às vezes, você está lendo em Reis uma história e você chega lá no livro de Juízes, de Crônicas, e você tem a mesma narrativa, principalmente em relação ao rei Davi e ao rei Salomão. Mas existem muitas diferenças entre esses dois livros, o livro de Reis e o livro de Crônicas. Uma delas é a perspectiva de quem escreveu. A gente não sabe exatamente quem escreveu esses dois livros, não é? Principalmente Crônicas. Mas a perspectiva do escritor é uma diferença muito forte na intenção desse livro. Os livros de Josué, os livros de Juízes, o livro de Samuel, o livro de Reis, são livros que a gente fala que são livros deuteronômicos ou deuteronomistas, ou seja, o olhar do escritor, a base do escritor
é o livro de Deuteronômio, principalmente Deuteronômio capítulo 30, onde Deus coloca para o seu povo as bênçãos e as maldições da obediência. Então, lá no capítulo 30 de Deuteronômio, ele diz: olha, eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Se vocês escolherem a bênção, a vida, tal, isso aqui vai acontecer. Mas se vocês escolheram a morte, isso aqui vai acontecer. Então, quem escreveu Josué, quem escreveu Juízes, quem escreveu Samuel e quem escreveu Reis, tinha o seguinte pensamento na cabeça: olha para Deuteronômio 30 e vê lá o que Deus falou sobre isso. E agora olha o que é quando o povo escolhe um lado e quando o povo escolhe o outro. Então o livro de Reis tem essa perspectiva. Então quem leu o livro de Reis, mesmo tendo a mesma história que Crônicas, estava pensando em Deuteronômio. E pensando, nossa, nós estamos aqui passando todo esse momento. Nós estamos passando uma dificuldade tão grande com esse povo e a razão é uma só. Olha lá para Deuteronômio e veja. Nós escolhemos o caminho errado. Nós fizemos a escolha errada. E o livro de Juízes, como eu falei, é uma mostra disso, e não só Juízes, mas você vai ver várias histórias nesses livros que vão mostrar o declínio do povo de Israel simplesmente porque eles escolheram a maldição em vez da bênção. Eles escolheram desobedecer ao Senhor. E aí, eles viveram um dos momentos mais emblemáticos da história do povo de Israel, chamado cativeiro babilônico. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um soldado israelense. E ele estava dizendo o porquê da guerra. Que a guerra não era uma disputa por terra, mas era pelo extermínio de um povo. Que a intenção de quem lutava contra Israel era exterminar os judeus, esse povo da face da terra. E ele diz uma coisa muito interessante, ele vai remeter aos tempos da Babilônia. Ele vai falar, o nosso povo já foi cativo na Babilônia. Olha só, um israelense do século 21, ele está remetendo a sua fala lá na Babilônia. Porque esses 70 anos de cativeiro babilônico foi emblemático, marcou o povo de Israel. Então as pessoas antes do cativeiro, eles tinham esses livros, e eles liam esses livros e começaram a entender que o perigo estava iminente, batendo na sua porta, porque eles fizeram escolhas erradas. O livro de Crônicas, o livro de Esdras, o livro de Neemias são livros cronistas. Quem está lendo o livro de Crônicas são pessoas que viveram o cativeiro babilônico ou nasceram depois do cativeiro babilônico. E o objetivo de quem escreveu Crônicas já é outro. Ele quer mostrar a história de Israel, ele quer mostrar que houveram escolhas erradas, mas ele quer encorajar o povo ao arrependimento, porque ele sabe que Deus restaura o arrependido. Então a intenção do cronista é que o leitor leia aquilo, faça uma análise da história do seu povo, perceba as escolhas que o seu povo fez, por que aquilo levou aquele lugar do cativeiro babilônico, e agora o que eles precisam fazer daqui para frente para que uma tragédia daquela não aconteça de novo na vida deles. Então a perspectiva do narrador é de quem está depois do cativeiro babilônico. Ele sabe dos resultados da desobediência do seu povo, mas ele sabe também o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus tem um pacto de fidelidade com essa gente, o quanto Deus ama esse povo e o quanto Deus valoriza e recebe o coração arrependido. Então o narrador quer mostrar onde está o erro e como faz para restaurar. Então ele escreve a história tentando mostrar essas duas questões. Então quem está lendo o livro de Crônicas já viveu o exílio ou nasceu depois do exílio. Então o cronista lista uma série de genealogia para falar dessa nova geração que voltou da Babilônia. Por isso que o livro de Crônicas, lá em 1 Crônicas, porque tudo é um livro só, tá, gente? Para gente que é divididinho, ele começa o livro falando o quê? De genealogias. Genealogia de quem veio do exílio, genealogia é isso, ele quer falar dessa nova geração. Depois, ele entra no principal rei da história de Israel.
ele já começa a falar do rei Davi. E logo depois que ele fala do rei Davi, melhor, falando ainda do rei Davi, ele começa a falar da construção de um templo, porque o templo também é emblemático para eles. Então ele vai falar, olha, o templo foi construído lá na época do rei Davi. E esse templo, já lá, Davi já falava sobre ele. Mas Deus não permitiu que Davi tivesse esse privilégio. E deu esse privilégio ao filho dele, o rei Salomão. Então os primeiros capítulos de 2 Crônicas, eles falam exclusivamente da construção do que seria um dos maiores símbolos da presença de Deus no meio desse povo. 2, 3, 4, 5, 6 capítulos falando disso. Depois que esse templo ficou pronto, talvez 20 anos depois, houve um culto de consagração. Vamos consagrar esse templo ao Senhor. E ali perto do final desse culto de consagração, lá pelo capítulo 6 de 2 Crônicas, Salomão faz uma oração de dedicação a Deus a respeito desse templo. Depois dessa oração, no início do capítulo 7, Deus se manifesta. E ele se manifesta dando o aceite. Então, o lugar se encheu da presença do Senhor. Uma fumaça entrou dentro do templo e aquilo simbolizava justamente a glória do Senhor enchendo aquele lugar, como que dizendo, Deus respondendo ao povo, olha, eu aceitei essa obra. Vocês fizeram tudo direitinho. Salomão fez tudo conforme o Senhor havia ordenado. Primeiro Deus deu a ele uma sabedoria incrível. Depois deu a ele uma missão para que essa sabedoria fosse usada. E a partir dali ele fez tudo direitinho. E quando o templo estava pronto, imponente, bonito, depois da consagração Deus foi lá e deu o aceite. Eu aceitei isso aqui. Beleza, é aqui. Dos versos 7 até o verso 22... é Deus agora respondendo à oração de Salomão. E essa resposta de Deus, que Deus dá à oração que Salomão fez, que é o texto que nós lemos, se constitui uma das partes mais significativas da história de Israel. Ela se parece muito com o conteúdo base dos livros deuteronomistas, que está lá em Deuteronômio 30. Ele vai falar de coisas boas e vai falar de maldições. A mesma coisa. O povo está diante da mesma coisa. Imagina que anos se passaram. Eles saíram do cativeiro babilônico. Eles estão num período de restauração da vida. Eles estão num período de recomeço. Mas como começar? Eu preciso olhar para a minha história. Eu preciso ver onde houveram erros. Eu preciso ver onde pontes foram quebradas. Eu preciso ver onde muros foram construídos. Eu preciso ver onde ofensas foram proferidas. Eu preciso ver onde pecados foram estabelecidos. E a partir dessa análise, sim, eu estou com uma proposta novamente na minha vida. Para onde eu vou? O que eu escolho? Então agora, a geração que viveu antes do exílio, quando eles leram os livros deuteronomistas, eles puderam perceber o porquê que eles chegaram ao ponto da destruição. Eles desobedeceram ao Senhor, eles foram infiéis com o Senhor. Agora o leitor de crônicas, ele está ouvindo o que Deus respondeu a Salomão. Ele está lendo. Nós voltamos do cativeiro, alguém escreveu a história e eu estou lendo, olha, Deus apareceu a Salomão antes da gente ir para o cativeiro babilônico e fez uma promessa para Salomão. E junto com essa promessa, Deus fez uma ressalva muito forte. E na resposta de Deus, então, contém promessas de bênçãos e contém juízo de Deus. E aqui nós aprendemos uma lição sobre as Escrituras. A Bíblia não é um livro apenas de promessas. A gente tem até caixinha de promessa. Tem ou não tem, irmãos? Quem tem caixinha de promessa aí? Levanta a mão em nome de Jesus. Não precisa ficar com vergonha, não. Lá em casa também tem uma, gente. Aí agora o pessoal até empolgou. Eu tenho lá uma caixinha. A gente não consulta aquele oráculo, não, né? Já consultou lá atrás, mas a gente cresceu na fé. A gente viu que aquilo ali não tinha mais que consultar. Mas no início da minha vida cristã, eu tinha uma do lado, assim, lá na casa da gente, aquele mordomio. Sempre teve uma caixinha, né, Maria? É a mesma de 27 anos, só que a gente não consulta mais esse oráculo, tá, gente?
Mas a Bíblia não é um livro apenas de promessa, ela é um livro que fala dos resultados quando nós optamos pela indiferença aos juízos de Deus. Ela fala isso. Essas ressalvas nós temos o tempo todo nas Escrituras. Por exemplo, eu vou pegar um texto do Novo Testamento, uma fala de Jesus, ok? Jesus é o amor, não é assim que a gente fala? Jesus é o amor. Olha essa fala de Jesus, como ela contém os dois pontos. Ela está lá em. Ai, só anotei os versículos. A hora que eu falar, você vai identificar, tá, El? Versículo 17, 16, 18, 19. Mas eu acho que é Mateus 8, alguma coisa assim, não me lembro, que eu peguei na correria. Porque Deus tanto amou o mundo, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Até aí está tudo bem, não está? Olha o verso 17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Até aqui está ótimo. Verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram mais. Texto maravilhoso, texto lindo, texto que nós usamos para falar do amor de Deus, mas na sequência você tem uma segunda parte. E que essa segunda parte muitas vezes é colocada para o canto, porque nós, na verdade, nós queremos negar isso. Nós queremos tamponar isso, nós queremos varrer essa segunda parte para um lugar escondido, como se aquilo não tivesse absolutamente nada a ver conosco. E nós queremos ficar apenas na primeira parte do verso, porque afinal de contas ela é boa para nós. Mas a Bíblia contém as duas coisas. Então, ao responder Salomão, Deus expõe as suas promessas pactuais com o povo de Israel, mas também as consequências da infidelidade. Lembrando que quem está lendo isso já passou do cativeiro babilônico, já sofreu os males, a pena judicial humana, vamos dizer assim, porque optou pela segunda parte. Agora ele está lendo, ele está conhecendo a história. Então Deus diz assim a Salomão no verso 19: mas se vocês se afastarem de mim, se vocês abandonarem os decretos e os mandamentos que eu dei a vocês, se vocês prestarem culto a outros deuses e adorá-los, eu vou desarraigar Israel da minha terra. Foi o que aconteceu no ano de 522 com o reino do sul e 700 e alguma coisa com o reino do norte. Eu vou tirar vocês da minha terra, eu vou lançar vocês para longe da minha presença. Então nós tivemos aí toda a retirada do povo de Israel da sua própria terra, da sua própria casa, e sendo levado para a Babilônia. Esse templo que eu consagrei no meu nome, não é? Para longe da minha presença, este templo que consagrei no meu nome. Eu farei que ele se torne motivo de zombaria entre todos os povos. E foi isso que aconteceu, porque Nabucodonosor, quando chegou, ele quebrou tudo, tacou fogo, saqueou tudo. E embora agora este templo seja imponente, todos que passarem por ele vão ficar espantados e vão perguntar: por que o Senhor fez essas coisas a essa terra, a esse templo? E aqui é interessante que você faz uma analogia disso com aquele salmo que diz assim: até as nações, né, vão dizer assim, grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso eles estão felizes. Esse salmo é pós-exílico. Quando o povo de Israel volta jubilando, alegre, porque passou o tempo do cativeiro, mas antes, durante, era zombaria. Como que Deus fez isso a esse povo? E a resposta será porque eles abandonaram o Senhor, Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, se apegaram a outros deuses, adorando e prestando culto a eles. Por isso que Deus trouxe essa desgraça a eles. Gente, presta atenção numa coisa. Até o cativeiro babilônico, um dos maiores problemas do povo de Israel chamava idolatria. Depois do cativeiro babilônico, o problema não era mais idolatria. Pega os profetas pós-cativeiro, ok? E o problema que ele está tratando, sabe qual é o nome dele? Frieza espiritual.
indiferença espiritual, mas não mais idolatria. Quando Jesus chega, o maior embate de Jesus com os fariseus era sobre o quê? Hipocrisia espiritual, mas você não vê Jesus tratando da idolatria. A idolatria resolveu com o cativeiro babilônico. Praticamente isso. O povo ficou tão chocado com o que eles viveram e tanta coisa escrita, e eles optaram tanto por esse pecado da idolatria, que isso chocou tanto eles, que eles pararam com isso. O problema agora era outro, era indiferença, era hipocrisia, mas não mais idolatria. E aí você imagina o leitor desse texto, o que está passando na cabeça dele, conhecendo os resultados da história. O leitor sabe o que aconteceu, e o que aconteceu está lá em 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do verso 14. Olha só esse texto. Além disso, nós vamos até o verso 20, tá, Helder? Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. Ou seja, o cara está lendo agora lá no capítulo 36 e lembrando do capítulo 7, no momento da consagração. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, os advertiu várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve mais remédio. O Senhor então enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Consegue pensar nisso hoje? Não foi isso que aconteceu no dia 8 de outubro? Ok? A chegada que não poupa ninguém, não poupa criança, não poupa velho, não poupa jovem, não poupa ninguém. Era isso que aconteceu aqui, ó. Ok? Nabucodonosor, levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, como os tesouros do templo do Senhor, os reis, os oficiais. Verso 19, os babilônios então incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que ali existia. Verso 20, Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. Olha só. O que aconteceu aqui, gente? O que foi dito pelo Senhor no verso 19 do capítulo 7. O capítulo 36 diz, olha, aconteceu isso aqui. Você imagina a cabeça do leitor, ele está lendo a sua própria história. Ele está entendendo os seus caminhos. Esse foi o resultado. O que Deus disse que iria acontecer, aconteceu. Eles optaram pela segunda parte da resposta da oração de Salomão. E como fizeram com lá o pessoal, né, dos livros deuteronômicos, eles fizeram então nos dias de Salomão. Mas veja a beleza do evangelho no Antigo Testamento. Observe a primeira parte da resposta de Deus. Ela fala de esperança. O leitor pós-exílico foi encorajado pela promessa do capítulo 7, na sua primeira parte. Se eles agissem diferente, se eles tivessem confiado na soberania do Senhor, no governo do Senhor, se eles confiassem nas promessas do Senhor, Deus havia restaurado a vida deles. Então o Senhor disse a eles, olha, se eu fechar o céu para que não chova, se eu mandar uma praga de gafanhoto para devorar o país de vocês, que é o que aconteceu. É um prenúncio daquilo que aconteceria, que ele está dizendo, se você tivesse agido assim, ele vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele orar, se ele buscar minha face, se ele se afastar dos seus maus caminhos,
Eu vou ouvir a oração dele lá do céu, eu vou perdoar o seu pecado e vou curar a sua terra. O leitor que já viu todo o cenário está pensando, essa é a fórmula. Se a gente fizer isso aqui, não vai acontecer de novo. O leitor de Crônica estava sendo encorajado a crer nas promessas de Deus, a se voltar para o Senhor, a se quebrantar, a se arrepender dos seus pecados. E se você pegar o livro de Esdras e Neemias, você vai ver os momentos de lamentos, de confissões, de arrependimentos, de quebrantamentos de um povo que reconheceu os seus pecados e se voltaram para o Senhor. Você vai ver isso em Esdras e Neemias. Por que você vê lá e não vê aqui? Porque eles foram os homens, os primeiros que vieram conduzindo o povo de volta da Babilônia. Então veio uma leva com Esdras e uma leva com Neemias. Um veio para reconstruir as bases da cidade e o outro veio para reconstruir a espiritualidade da cidade. Cada um trabalhou numa ponta e ambos trabalharam juntos. Então teve momentos de confissão de pecado em que o povo chorou o dia inteiro pelos seus pecados. Um deles, sabe qual foi? Se você pegar lá no livro de Esdras, se não me engano, você vai ver o povo chorando, chorando, chorando por causa de um pecado que aconteceu na Babilônia. E eles lendo isso aqui, eles pensaram, nós pecamos lá também. Se a gente não humilhar, não quebrantar, não se arrepender dos pecados, Deus não vai sarar a nossa terra. Era o pecado do casamento misto. Você já viu isso lá em Esdras? Era o problema do casamento misto. Os filhos deles, dos hebreus, foram dados em casamento a vários povos daquela terra e vários daquela terra se casaram com as filhas dos hebreus. Misturou, fez uma bagunça. Aqueles que permaneceram fiéis voltaram e pediram perdão a Deus por esse erro. Se quebrantaram, houve muito choro, muito lamento, ou seja, o povo estava praticando o que eles estavam lendo em Crônicas. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo se quebrantar, eu vou curar essa terra. Então, o livro de Esdras e Neemias apresenta muito isso. Um povo que reconheceu seus pecados e se voltou para o Senhor. E o livro, então, ele termina com uma esperança, uma palavra de esperança. Então, lá no finalzinho do livro de Crônicas, de 2 Crônicas, no verso 22, olha que coisa interessante. Está lá no capítulo 36, verso 22, olha só, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Por que agora está falando do rei da Pérsia? Porque os persas tomaram a Babilônia e agora eles estão no comando, Nabucodonosor já não está mais, é um outro governo, uma outra dinastia. Então, Ciro, no primeiro ano do reinado dele, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração do Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território do seu domínio e pusessem por escrito nesses termos: assim declara o Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos esses reinos da terra e designou-me para construir-lhe um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertence ao seu povo, vá para Jerusalém e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Olha só que palavra. O cara é um persa. Ele não tem nada a ver com os hebreus. Mas Deus tocou no coração dele. Sabe por que Deus fez isso? Por amor ao seu povo. Por amor ao seu povo, para reconstruir o seu povo. Você sabe o que isso significa para nós? E aí vem as nossas aplicações. Primeiro, todos nós, assim como Israel, a gente pode ser infiel ao Senhor. Nós nascemos na igreja. Andamos na igreja, comungamos na igreja, cantamos na igreja, mas o nosso coração não é fiel ao Senhor. Igualzinho Israel, povo do Senhor. Você pode conhecer a palavra do Senhor. Você pode já ter sido uma pessoa fervorosa na fé, mas com o passar do tempo sua vida entrou em declínio espiritual. Muita gente vive isso.
Você passou a andar longe do Senhor. E a despeito de você vir à igreja, você sente que é infiel a Deus. Seus pensamentos, suas atitudes, seus comportamentos, eles não são compatíveis com o que Deus espera de você na palavra dele. Você sabe disso. Você conhece ao Senhor. Por isso você vem. Mas você sabe que lá no fundo do coração e da sua mente há infidelidade. Daí você se entristece, você se desanima, você esfria espiritualmente. E às vezes você pode pensar que não há mais como voltar. E muita gente acha que é o fim. Você vive como se Deus não ligasse para você, não existisse. Mas essa história nos ensina que há esperança. Há esperança para a nossa vida. Há esperança para a nossa igreja. Há esperança para o povo de Deus. Há esperança para a sua família. Lembra de quinta-feira, lá no final da mensagem, quando eu falei assim, gente, olha que palavra de esperança, porque mesmo a mulher de Manoá, colocando o nome do filho de Sansão, o filho do sol, o verso seguinte diz que o menino nasceu, o menino cresceu e Deus agiu sobre a vida dele. Então há esperança para a sua família, há esperança para a sua casa, há esperança para os seus filhos. Entende isso? O que nós precisamos fazer é o que Deus manda a gente fazer na palavra dele. Quebrantamento, humilhação, choro, lamento, reconhecimento de pecado e se voltar para o Senhor. Porque assim como há para Israel, para nós também há esperança. Existe um caminho a ser seguido, existe uma estrada que nós precisamos passar. E se nós queremos uma vida satisfatória com Deus, sem culpa e sem medo, nós precisamos passar por essa estrada. Então Deus diz para nós, se você se humilhar e orar, se você buscar a minha face, se você se afastar dos seus maus caminhos, vamos dar aqui uma digressão em maus caminhos, voltando ao livro de Juízes, porque lá no livro de Juízes, por 6 vezes, o narrador fala assim, e o povo fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Presta atenção, tem coisas que você faz que para você não tem nada a ver. Tem coisas que nós fazemos que nós achamos que é de boa, mas que é mal aos olhos do Senhor. Entende isso? Tem coisas que nós praticamos e produzimos que nós achamos que não tem nada de errado. É só um negocinho, todo mundo faz. E aí você olha para dentro da igreja e procura gente que está aí há mais tempo. Às vezes é líder na igreja, às vezes até fulano faz. Aí você pensa, é aprovado, é legitimado, e você vai agregando à sua vida valores que, na verdade, não são da palavra de Deus, são do seu coração. E essas coisas que às vezes nós pensamos que não está errada, não está errada aos nossos olhos. Porque para o povo de Israel, na época de Juízes, idolatrar não era errado. Para o povo de Israel, no livro de Juízes, adorar a deuses cananeus não estava errado. Eles amam ao Senhor, mas não rejeitam os ídolos. Qual o problema disso? Nenhum. Mas aos olhos do Senhor, aquilo era errado. Então, o Senhor vem dizer para nós, se o meu povo se afastar dos seus maus caminhos, então do céu eu vou ouvir, eu vou perdoar o pecado, eu vou curar a vida deles, eu vou tratar do caos da sua casa, eu vou cuidar das suas feridas, eu vou salvar a sua alma. Entende isso? Imagina Deus falando isso para você, filho, filha, se você me buscar, se você se afastar dos maus caminhos, dessas coisas que você acha que é legal, mas não é, entende? Se você fizer essas coisas, eu vou ouvir as suas orações quando você se ajoelha, eu vou entender a sua consciência, eu vou entender o seu coração, e eu vou perdoar o seu pecado, e eu vou curar a sua vida, eu vou curar a sua casa, eu vou curar a sua família, eu vou tratar do caos que você está vivendo, eu vou cuidar das suas feridas, eu quero salvar a sua alma. O arrependimento é o único caminho
da cura de Deus, ou pelo menos o início dele. É o início da restauração, é o começo do avivamento. Tudo precisa passar pela estrada do arrependimento, sempre. Arrependimento de coisas que a gente nem imagina que nós fizemos. Arrependimento pela nossa negligência, arrependimento porque não oramos como convém orar, arrependimento porque não lemos a Bíblia como convém ler, arrependimento porque não servimos ao Senhor como convém servir. Tem tanta coisa que nós precisamos nos arrepender. Isso me leva ao terceiro ponto de aprendizado. O primeiro foi que nós podemos ser infiéis como o povo de Israel. O segundo é que há esperança para nós como houve para Israel. E a terceira lição que eu aprendo é que Jesus é a grande resposta do amor de Deus pelo pecador perdido. É a esperança de Deus para nós. Na narrativa do cronista, Ciro foi levantado por Deus para mandar Israel de volta para casa e iniciar a reconstrução de Jerusalém e do templo. Foi Ciro que foi levantado para isso. Deus tocou no coração de Ciro. Agora não é mais Ciro. Não tem mais nada a ver com esse persa. Deus enviou Jesus para nos mostrar o caminho de volta para casa e iniciar no nosso coração a reconstrução da nossa vida. É Jesus agora, Ele é o nosso libertador. Ciro só prefigurava isso. Ciro foi um mediador imperfeito, como tantos outros que nós vemos na Bíblia, e esse nem do povo de Israel não era. Era um persa. E agora, o que nós temos da parte de Deus é o que há de melhor: Jesus Cristo. A Ele nós entregamos a nossa vida. Diante dele nós dobramos o nosso joelho. Ele agora é o nosso intercessor diante do Pai, um mediador perfeito, alguém que realmente tem poder para nos libertar de todos os males da nossa vida. Hoje nós dobramos os nossos joelhos, agradecemos a Deus por Jesus, mas também choramos aos pés da cruz, porque como vimos hoje pela manhã, a morte de Jesus, ela estava nos desígnios de Deus, mas teve uma participação do nosso pecado. Homens perversos ajudaram a levar Jesus na cruz. Então, entrega a tua vida a Jesus. Abre o teu coração. Se você já é crente, talvez seja o momento de dizer para Deus: Senhor, talvez eu tenha feito coisas que eu estou levando de boa, eu estou achando que está tudo certo. Mas os resultados parece que apontam para outra direção. Eu preciso me quebrantar. Eu preciso chorar na presença de Deus. Essa é uma prática que o povo de Deus perdeu o costume de fazer. Você já não vê quase mais apelos na igreja para que as pessoas venham à frente confessar os seus pecados. Aliás, fazer isso hoje, às vezes a pessoa fica até meio travada, meio com vergonha, vão pensar que eu sou pecador. Mas uma das melhores coisas e mais poderosas que nós podemos fazer na presença do Senhor é chorar na presença dEle. É dizer para Ele: Pai, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. E existem coisas, Deus, que eu achava que era normal, que era certo, mas os resultados me mostram que não são. Então, Pai, hoje eu venho aqui na Tua presença, sonda o meu coração, trabalha na minha vida, fala comigo, Senhor. Baixe sua cabeça. Nós vamos orar ao nosso Deus. Eu vou ler para você mais uma vez. Continue em oração com o Senhor. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo eu enviar uma praga, se as coisas não estão legal, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se ele orar, se ele buscar a minha face, se ele se afastar dos seus maus caminhos, eu vou ouvir a oração do meu povo. E eu vou perdoar o pecado do meu povo. E eu vou curar a terra do meu povo, a vida do meu povo.
E de hoje em diante, os meus olhos sempre estarão abertos e os meus ouvidos sempre estarão atentos às orações feitas pelo meu povo. Amém? Você recebe isso? Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome. Em nome de Jesus, ó Deus, nós entramos na tua presença com o coração contrito. Em nome de Jesus, Pai, nós reconhecemos os nossos pecados e no nome dele nós clamamos por perdão. Ah, Senhor, quantas falhas. Perdoa, Pai, a nossa frieza espiritual. Perdoa o nosso comodismo. Perdoa, Pai, os nossos maus pensamentos. Os desejos do nosso coração que não condizem com uma vida santificada e uma vida na tua presença. Mas eles estão lá, clamando por um lugar na nossa vida, tentando nos dominar. E às vezes nós cedemos a isso. Pedimos perdão ao Senhor. Pai, perdoa, Deus, porque nós não oramos como convém orar. Perdoa, Pai, porque nós não oramos como um só povo, um só coração, uma só mente. Perdoa, Pai, porque a despeito de nós afirmarmos que somos cheios do Espírito, nós vivemos como se Ele não estivesse em nós. Perdoa, Pai, porque na hora de falar da Tua palavra, nós nos intimidamos. Ou porque o nosso serviço espiritual é meia boca, Senhor. Ele não é um serviço de coração, ele não é um serviço pleno. Me perdoa, Pai, porque eu busco mais do Senhor do que aquilo que eu tenho para dar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aceita o nosso pedido de perdão. E, ó Pai, eu me uno àqueles corações que nesse momento, além de pedir perdão, sentem a necessidade do arrependimento. A necessidade, ó Deus, de se voltar para o Senhor. E de não só apenas pedir o perdão, mas de decidir ser uma pessoa diferente. Uma pessoa na tua presença. Em nome do poderoso Jesus é que oramos hoje e sempre. Amém. Vamos ficar de pé?